Olha quem é que tá aqui, meu compadre, sou eu. Então fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu querido alfartano. Minha querida alfartana, você tá enjoado da minha cara, então vai ter que me engolir durante muito tempo, porque a gente só tá começando nosso curso de História para as Carreiras Militares. E hoje a gente vai trabalhar em revoluções. A gente vai trabalhar revoluções inglesas, a gente vai trabalhar Revolução Americana e a gente vai trabalhar Revolução Industrial. Humberto, qual é a ordem dos blocos aí que eu tenho que fazer hoje? Começar com revoluções inglesas, né? Mas importa a ordem, hein? Depois basta, né, inverter no minha bloco a bloco. Importa? Então, olha aí, qual é o bloco que eu tenho que começar. Então, você que está aí, a gente vai falar um pouquinho de século XVII, um pouquinho de século XVIII, e você vai entender a importância que essas revoluções têm para a formação do mundo contemporâneo, certo? Então, Newton, essas revoluções ocorrem aonde? Obviamente na Inglaterra, mas tem reflexo no mundo todo. A Revolução Industrial não preciso nem dizer, o reflexo dela é contínuo, e a gente já pode trabalhar um pouquinho aí, inclusive na situação do trabalhador atual, e a gente tem também a Revolução Americana, que a gente chama de independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias, né? Então, só para a gente saber por onde é que a gente vai começar, mas eu tenho quase certeza, pela cronologia, que a gente vai começar com a Revolução Inglesa, já que é século XVII. Perfeito. Depois Industrial, depois Revolução Americana, né? Que é a independência dos Estados Unidos. Então, cara, sem muitas delongas, vem aqui comigo, Humberto. Vamos para aquele fingimentozinho, a gente vai começar falando um pouquinho do que são as revoluções inglesas. Então, vamos lá. Olá, meu querido alfartano, olá, minha querida alfartana, boa noite, boa tarde, boa manhã, coloca o tempo para mim, Humberto, que a gente começa de novo quando colocar o tempo. Então vamos se fazer de doido aqui, porque o Humberto não tinha colocado o tempo que eu não tinha pedido. Então assim que ele colocar, eu vou falar com vocês de novo para a gente começar a gravação dos nossos blocos. Então vamos lá? Boa noite, meu querido alfartano, boa tarde, meu querido alfartano, bom dia, meu querido alfartano, não importa a hora que você esteja assistindo essa videoaula, o que importa é que o conteúdo sirva para que você consiga a tão sonhada aprovação nas carreiras militares, ou se você está assistindo essa aula com outra finalidade, sei lá, vai fazer o Enem, ou então deu aquela sorte grande, né, de no seu concurso, que não é para as carreiras militares, cair a parte de História Geral, pois pode contar comigo, sou o professor Newton Matos, a gente vai junto aí nessa caminhada. Vamos falar de quê? Vamos falar de Revolução Inglesa. Vamos chamar de Revolução Inglesa. Você notou que eu dei um espacinho? Mas por que eu dei um espacinho? Porque a gente pode chamar de Revolução Inglesa ou pode chamar de Revoluções Inglesas. Porque, Newton, tem diferença? Cara, não tem muita não, certo? A gente pode botar Revolução Inglesa ou Revoluções Inglesas por um motivo simples. Porque a gente pode pegar aqui dois períodos de um mesmo processo revolucionário. Dois períodos de um mesmo processo revolucionário. Newton, como assim? Essas revoluções ou esta revolução estão atreladas ao século XVII. Estão atreladas ao século XVII. Newton, século XVII, mas eu ouvi dizer que boa parte dessas revoluções é no século XVIII. Pois é, a Revolução Inglesa é pioneira nesse processo de revolução. E tem dois cenários aqui. Eu tenho o primeiro cenário, que é o cenário da Revolução Puritana, que é o cenário da Revolução Puritana, e eu tenho um cenário que é o cenário da Revolução Gloriosa. Revolução Puritana, Revolução Gloriosa. No que tange a Revolução Puritana, entre 1640 41 até o ano de 1649. E no que tange a Revolução Gloriosa, o ano de 1688, certo? 1689, 1688, 1689. E o que é que a gente vai ter aqui, Newton? Vamos lá, vamos colocar aqui algumas boas definições. Aqui eu vou ter uma guerra civil. Aqui eu vou ter uma guerra civil. Então vamos colocar bem aqui, guerra civil. Certo? Newton, uma guerra civil dentro da Inglaterra, exatamente. E essa guerra civil, Newton, é entre quem e quem? Essa guerra civil é entre nada mais, nada menos, opa, caiu aqui, entre nada mais, nada menos do que o rei versus o parlamento. Do que o rei versus o parlamento. E quando eu falo do rei aqui, eu também atribuo algumas questões de caráter religioso.
algumas questões de caráter religioso. Porque eu vou encontrar o que aqui? Nesse caso aqui, eu vou encontrar aqui a junção de anglicanos e católicos no apoio a esse rei. E no caso do parlamento, eu vou encontrar puritanos. E esses puritanos são, em boa parte, certo? Aqueles que você define como calvinistas. Lembrando que estes calvinistas aqui, eles mudam a nomenclatura dependendo da região da Europa. Presbiterianos, huguenotes, puritanos. Então você acaba tendo aqui, certo, um conflito entre o rei e o parlamento, que acabam, querendo ou não, ganhando contornos de caráter religioso. Acaba ganhando contorno de caráter religioso, certo? E eu tenho a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, nada mais, nada menos, do que vai por fim, certo? Aquilo que é o absolutismo inglês. Essa Revolução Gloriosa vai ser marcado por um documento chamado Bill of Rights, que talvez seja a informação mais importante, que você vai ter nessa aula. O Bill of Rights, 1688, 1689. Esse Bill of Rights também é chamado de Declaração de Direitos. Também é chamado de Declaração de Direitos. Declaração de Direitos. Na prática, você vai ver, já vou colocar aqui, deixar o esqueminha todo preparado. Na prática, você vai ver que eu vou ter uma subordinação do rei ao parlamento. Subordinação do rei ao parlamento. Newton, essa subordinação do rei ao parlamento, eu acho que eu sei o que significa. Quer dizer, então, que dentro da Inglaterra eu terei o início de uma característica que é a da monarquia parlamentarista. Monarquia parlamentarista. Newton, mas foi assim de uma hora para outra? Claro que não. Se eu quisesse, eu ainda pegaria aí um pedaço do que será a República de Cromwell. Só que a gente vai ver direitinho o que é essa República de Cromwell. Vou pegar o material aqui para dar uma ideia para vocês, certo? Que você tem aí em suas mãos, né? Eu tenho aí uma revolução ou duas, né, etapas de uma mesma revolução, por isso revoluções inglesas ou Revolução Inglesa, e você vai ver que eu tenho um movimento político, militar e religioso que vai por fim ao absolutismo na Inglaterra, quando o século XVII. Então é a primeira dessas revoluções que você costuma estudar, bem atreladas aí mais ao século XVIII do que ao século XVII. Basicamente, o que é que eu vou ter no início? Atritos entre os Stuart, a dinastia Stuart, e o parlamento. Eu vou ter inicialmente uma guerra civil. Depois dessa guerra civil, eu terei um período republicano na Inglaterra, porém um período republicano que você vai ver que tem contornos autoritários, uma restauração monárquica, um breve momento de restauração monárquico, e depois eu vou ter a Revolução Gloriosa configurando o que a Inglaterra é hoje. A primeira coisa que você tem que entender é que a gente vai ter aqui, dentro dessas revoluções, certo? Antecedentes que são antecedentes muito perigosos. Newton, como assim antecedentes perigosos? Para começar, não sei se você lembra, a crise sucessória do trono inglês colocou como rainha a Elizabeth I. E essa Elizabeth I acaba fazendo um bom governo. E esse governo acaba servindo de termômetro para governos que virão. Esse governo acaba servindo de sarrafo para governos que virão. E após a morte de Elizabeth I sem deixar herdeiros, a rainha virgem, né? Por isso que você tem em homenagem a ela o território de Virgínia nos Estados Unidos, por isso você vai entender que ela acaba se tornando um antecedente perigoso. Por isso que você vai entender que ela é um sarrafo alto, um termômetro de medidas extremadas. Porque quem vem depois, a dinastia Stuart, não vai conseguir
prosseguir com os avanços que a Elizabeth ela promoveu dentro da Inglaterra. Lembrando também que dentro da Inglaterra eu já tenho, além da expansão do governo Elizabeth, algumas políticas que são políticas interessantes para, inclusive, a própria burguesia, que são políticas como, por exemplo, a política dos enclosures, ou, se você preferir, política de cercamentos, que estão deslocando pessoas do campo para a cidade e que depois se transformarão na base para a mão de obra presente na Revolução Industrial, na primeira etapa da Revolução Industrial, cujo pioneirismo é inglês, Newton, quais são os reis da dinastia Stuart? O primeiro é o Jaime I, fica entre 1603 e 1625. E esse Jaime I, ele tem atritos com o parlamento. O segundo é o Carlos I, e esse Carlos I fica entre 1625 e o período que vai culminar com aquilo que é a Revolução Puritana, os anos 40 do século XVII. É interessante você lembrar que dentro dessa primeira revolta ou revolução, dentro dessa guerra civil que é a Revolução Puritana, o que é que eu vou ter? Choques entre o rei e o parlamento. Então eu vou transcrever bem aqui o rei, certo? Versus o parlamento. O rei versus o parlamento. E eu vou configurar exércitos. Então, a favor do rei, a época, certo? O rei Carlos I, eu vou ter o exército dos realistas, né? Os realistas, os cavaleiros. Newton, por que realistas? Porque eles estavam a serviço da realeza. Então aqui eu tenho os cavaleiros. E do lado do parlamento eu tenho quem? Olha que coisa estranha chamá-los assim. Do lado do parlamento eu tenho os cabeças redondas. Os cabeças redondas. Newton, por que que o nome desses indivíduos é cabeças redondas? Newton, será que eles tinham uma cabeçona? Newton, você é cearense, pelo amor de Deus, como é que você chama alguém de cabeça redonda? Calma, pessoal, não é nada disso. Na época, se usavam aquelas perucas de cor mais embranquecida para se dar um ar aristocrático, para se dar um ar mais nobre. E os membros desse exército aqui, eles não usavam essas perucas. Então ficavam com aquele corte de cabelo mais à la Beatle, aquele corte de cabelo que tem a franjinha aqui que vai descendo pela orelha, que fica aquela coisa que parece que colocou, foi um molde, né? Aqui no Ceará a gente chama de cuia, para o corte desse cabelo. Mas nota, isso é uma contestação. Eles não usavam as perucas porque não acreditavam em elementos que definiam padrões sociais estabelecidos pela nobreza. Detalhe, o exército dos cabeças redondas, ele tem uma vantagem. Newton, que vantagem é essa? Esse exército aqui, ele vai ser liderado por uma figura chamada Oliver Cromwell. Por uma figura chamada Oliver Cromwell. Newton. E esse Oliver Cromwell, ele vai atribuir a esse exército características que eu diria que são características mais meritocráticas, ao contrário do padrão dos cavaleiros realistas, que é um padrão mais baseado no nascimento, mais baseado naquelas divisões sociais que são oriundas do padrão sanguíneo, de uma questão ainda quase medieval. Aqui não. Aqui dentro dos cabeças redondas, eu vou ter uma gama de indivíduos financiados principalmente pela burguesia, que enxerga na força do Cromwell uma possibilidade de se afastar das amarras do poder real, um financiamento e um destaque para aqueles que dentro do campo de batalha obtêm notoriedade. Então eu vou ter um novo padrão de exército, não mais aquele padrão ali alicerçado, elencado, dentro de estruturas semifeudais. Eu vou ter um padrão de exército onde o indivíduo, mesmo que não tenha o sangue nobre correndo em suas veias, mesmo que não tenha riquezas oriundas, inclusive da própria burguesia, ele tem condição de galgar postos maiores. É por isso que muitos também vão chamar esse padrão de exército estabelecido pelo Oliver Cromwell de nada mais, nada menos do que New Model Army. New Model Army. Newton, que é isso? Um novo modelo de exército, agora baseado mais na meritocracia. Obviamente, você vai ter
certo? Dentro dessa questão das revoluções inglesas, algumas situações que envolvem, por exemplo, a Escócia com conflitos, posteriormente a Irlanda, a própria Escócia, novamente, um combate aos holandeses. Então eu estou falando de um período muito conflituoso para a Inglaterra, tanto internamente quanto externamente. Externamente no sentido de se mostrar como forte marinha, que se desenvolve desde o período da Elizabeth I, se demonstrar como forte, mas forte mesmo, país que no futuro se tornará pioneiro da Revolução Industrial. Então, essa revolução é um divisor de águas na Inglaterra. Newton, a vitória se dá com quem? A vitória se dá com os cabeças redondas, liderados pelo Oliver Cromwell. Newton, mas pelo amor de Deus, o rei Carlos I, ele tenta fugir? Tenta, mas é entregue novamente ao parlamento inglês. E o que é que vai acontecer? Esse rei Carlos I vai ser decapitado. Então você imagina aí, você cortar a cabeça de um rei era algo novo dentro daquele contexto. Mas essa decapitação marca, certo, o fim de um período, que é o período em que esses reis, eles flertavam muito com a questão absolutista, flertavam muito com a questão absolutista. Quando Oliver Cromwell, liberado dos cabeças redondas, ele acaba vencendo o que nós chamamos de Revolução Puritana, aí por volta do ano de 1649, nós vamos ter aqui um período republicano, uma república dentro da história da Inglaterra. Engraçado, né, cara? Uma forma de governo republicana. Pois é, só que eu quero te falar que essa república aqui, ela não é aquela república que você entende como eletividade do líder, temporariedade no poder, responsabilidade perante o cargo, não, igualdade perante a lei, pelo contrário. A república de Cromwell, ela é uma república muito diferente. Porém, eu quero que você entenda que o Cromwell, ele vai se tornar um rei sem coroa, inclusive chegando a dissolver o parlamento, a fechar o parlamento. Isso mesmo, o mesmo parlamento que ajudou Cromwell a montar o seu exército e combater os exércitos reais. Em Newton, ele vai fechar o parlamento por quê? Porque em determinado momento a vertente, o viés ditatorial de Cromwell impede que qualquer opinião que seja contrária àquilo que ele pensa como modelo político seja simplesmente extirpada de sua frente. É tanto que ele vai se autodeclarar o Lorde Protetor da Inglaterra e vai estabelecer um cargo de caráter vitalício e hereditário. Puxa vida, então se toca aqui de uma coisa, brother. Ele, Oliver Cromwell, que combateu aquela monarquia que flertava com o absolutismo, agora está concentrando poderes em suas mãos. Ele fechou o órgão legislativo, se autodeclarou Lorde Protetor vitalício e hereditário, embora quando ele morrer, o seu filho Richard Cromwell, ele não vá governar por muito tempo, porque vai ter um restabelecimento da monarquia. Mas, Newton, por que não retiraram esse cara do poder? Eu vou te explicar por que não retiraram esse cara do poder. Porque durante essa república, o que há de mais importante para você que vai fazer prova, cara, é entender como é que isso pode ser perguntado, é entender como é que isso pode ser cobrado para você. Newton, como assim? Por um motivo bem simples. Você vai ver que quando a República de Cromwell está a todo vapor, ele vai ter uma ideia que é de aumentar o rendimento na Inglaterra, enquanto reis anteriores tinham tentado restabelecer impostos, como é o caso do ship money no passado, que era o imposto cobrado em áreas portuárias, e que o antecessor de Cromwell tentou estender para outras cidades, ou seja, resgatar o imposto antigo e ainda cobrá-lo em cidades não portuárias. O Cromwell, ele vai na contramão. Newton, como é que ele vai na contramão? Os atos de navegação, eles são atos que têm um viés muito protecionista, se você parar para pensar. Como? Eles vão fazer com que os produtos negociados com a Inglaterra, por exemplo, eles partam de portos ingleses ou cheguem aos portos ingleses levados por navios ingleses, meu querido. Partem dos portos ingleses, chegam aos portos ingleses levados obrigatoriamente por navios ingleses ou então por navios cuja tripulação seja em maioria inglesa e comandada por ingleses. Newton, o que é que isso tem a ver? Imagina a burguesia investindo em comércio, agora também investe em navios, ganha com o lucro do comércio e também ganha com frete.
pode investir em navios e esses navios podem melhorar e, quando necessário, esses navios podem ser utilizados em outros segmentos, como, por exemplo, na guerra, contra os holandeses. Os atos de navegação são de 1650, mas você vai ver que esses atos de navegação aqui fortalecerão muito a marinha inglesa, que entre 1652 e 1654 entrarão em conflito com a marinha holandesa, se destacando assim como a forte marinha que até então você conhece a Inglaterra. Então, Newton, pera ainda, quer dizer que durante a República de Cromwell eu devo falar dos atos de navegação, mas vem comigo. Por que os atos de navegação se tornam algo tão importante para você? Porque os atos de navegação eles vão ser uma maneira de se acumular capital. Os atos de navegação vão ser uma maneira de capitalizar os burgueses. E o que é que isso tem de importante, Newton? Como é que eu posso fazer uma relação? Bem simples. Se os atos de navegação são uma maneira de capitalização, no futuro, essa burguesia ela vai estipular as bases para um processo que é a Revolução Industrial, marcando para sempre o passo inicial do desenvolvimento inglês do mundo da indústria. Então, Newton quer dizer que os atos de navegação são importantes e eles acabam sucumbindo a todo o autoritarismo desse Lorde Protetor de cargo vitalício hereditário, que é o Oliver Cromwell, inclusive traindo o próprio parlamento quando fecha. Detalhe, não foi o único que ele traiu, não foi o parlamento. Quando Cromwell montou o New Model Army, quando Cromwell montou o Exército dos Cabeças Redondas, grande parte do apoio popular foi para ele, porque se preferia apoiar o novo do que se apoiar o rei. Já viu isso, né? Em alguns locais você já deve ter visto isso. E dentro desse apoio popular, sabe o que foi que aconteceu? Você acabou tendo grupos que queriam mudanças mais profundas na estrutura política, econômica e social inglesa. Newton, que tipo de grupos? Os leavers, os diggers. Newton, quem são os leavers? Os niveladores, os diggers, os esclavadores. Newton, por que leavers? Então presta atenção, leavers. Por que leavers? Porque queriam nivelamento social, a correção da desigualdade. Por que diggers, escavadores? Porque queriam reformas mais profundas, reformas que vão além da superfície. Obviamente, Cromwell não é imortal. Então você vai ver que esta república aqui, ela vai durar, certo? Até por volta do ano de 1649. E você vai ver que esse Cromwell, não, 1649 nada, né? 1659. E você vai ver que esse Oliver Cromwell, após a morte, certo? Ele vai deixar esse cargo que é hereditário para o Richard Cromwell, que vai passar pouquíssimo tempo no poder. Aí eu vou ter uma restauração monárquica. Newton, como assim eu vou ter uma restauração monárquica? Cara, por incrível que pareça, eu vou restaurar com a dinastia, aquela mesma dinastia Stuart que a gente tirou do poder. Lembra do Carlos I? Pois é o sucessor do Carlos I, o Carlos II, que vai chegar ao poder. Anglicano, pró-católico, gera toda aquela celeuma, mas dá uma pisada em ovos, sabe por quê? Tem medo que venha perder a cabeça que ainda ostenta sobre o pescoço. Newton, o Carlos I fica no poder até o ano de 1685 e ele vai ser substituído por um rapaz chamado Carlos II, por um rapaz chamado Jaime II. E esse Jaime II, também católico, ele vai tentar restabelecer o absolutismo dentro da Inglaterra. Só que você vai ver que isso não vai dar certo. Newton, faz uma cronologia para mim. Faço uma cronologia para você. Primeiro eu tenho quem? Primeiro eu tenho Jaime I. Primeiro eu tenho Jaime I. O que é que ele fez? Se indispôs com o parlamento, se recusou a governar em consonância com o parlamento, não quis se subordinar a pedir ao parlamento autorização para que pudesse aumentar impostos e criar novos impostos. Depois, Carlos I, esse vai ser alvo da Revolução Puritana, é esse que vai ser decapitado. Depois eu tenho um hiato no período republicano, que é o período de Cromwell, e depois eu retorno com quem? Com Carlos II, anglicano pró-católico, e depois eu tenho quem? Eu tenho o Jaime II, que vai tentar flertar novamente com o absolutismo.
que é que vai acontecer? Pois é, esse Jaime II que você vai ver que vai ser alvo dessa segunda etapa do processo revolucionário. Vem para cá. Qual é a segunda etapa do processo revolucionário? A Revolução Gloriosa. Por que que tem esse nome, meu querido? Mas antes da Revolução Gloriosa, aí por volta de 1688, 1689, existem outros documentos que foram assinados na Inglaterra e que têm importância relevante até os dias de hoje. Primeiro, uma referência. Existe uma gênese de Constituição na Inglaterra lá no ano de 1215, que é a Carta Magna, que subordina os poderes do rei João Sem Terra. Àquela época, a subordinação é feita junto à nobreza. Só que você vai ver que para muitos é uma espécie de primeira Constituição que o mundo já viu, porque é uma forte limitadora do poder real. Então, lá na Idade Média, já tem documentos que tentam limitar o poder real. Em 1679, na Inglaterra, eu tenho uma lei muito importante, que é a lei do habeas corpus, inclusive, lei que serve de base para a instituição desse remédio constitucional contra a violência ou a ameaça à liberdade de locomoção. Mas em 1688, 89, eu tenho algo que é realmente marcante para a limitação do poder real. O Jaime II, ele vai ser alvo de uma conspiração, que inclusive envolve sua própria filha, e chamam para a Inglaterra o Guilherme de Orange, que seria, né, o marido da filha dele. Eu acho que é genro, né, Humberto? Genro, né? Genro, o marido da filha é genro, né? A história eu sei, essas coisas que eu não sei o que é cunhado, o que é genro. Então chamam Guilherme de Orange. E esse Guilherme de Orange, ele vai receber assim um apoio. E aí, cara, que tal aceitar o trono inglês? E o Guilherme de Orange, beleza, tá de boa, vou aceitar o trono inglês, tá massa, né? Todo dia que eu pego, né, o trono da Inglaterra. Porém, cara, tem um documentozinho para você assinar. Que documento é esse? O Bill of Rights. E esse documento aí vai limitar os poderes reais e vai fazer com que você subordine os seus poderes ao parlamento. O Guilherme de Orange é submetido ao parlamento e se instala dentro da Inglaterra uma monarquia parlamentarista. Então, eu acho que você conseguiu entender a importância das revoluções inglesas. Primeira etapa da revolução, a Revolução Puritana. Descontente com a dinastia Stuart, cujos representantes eram o Carlos I e o Jaime I, né? Nessa ordem não, Jaime I e o Carlos I, nessa ordem. Depois, uma república, a República de Cromwell, que estabelece as bases para o acúmulo de capital que será importante na Revolução Industrial. Depois eu vou ter o quê? Uma segunda etapa do processo revolucionário, que é a Revolução Gloriosa, que vai romper com o momento em que a Inglaterra suspirou novamente uma monarquia sem controle do parlamento. A Revolução Puritana vai estabelecer marcas econômicas e políticas na Inglaterra, que está se preparando para o século XVIII e que vai descortinar-se como a grande potência industrial pioneira do processo de revolução, que é a própria Revolução Industrial. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação de um assunto que é chato, revoluções inglesas, mas que eu espero ter deixado um pouquinho mais prazeroso, falando para você tudo que você precisa de maneira concisa, tá ok? Então, muito obrigado, meu querido Alfartano, muito obrigado, e a gente se vê em outro bloco. Vamos lá para o pessoal da internet aqui, né? Fazer um print também, né? Que foi? Vamos deixar eles fazendo um print também. Wagner Aurélio, pô, gostaria muito de ver a história do Brasil para frente, porém estou grato. Wagner, a gente vai ver a história do Brasil, cara, só acompanha. Quando a gente chegar lá em grandes navegações, na expansão marítima comercial, a gente vai trabalhar a história do Brasil, porque a gente vai começar a trabalhar o conteúdo da ESA. Então, qual é a diferença? SpaceX, que é a história geral, e a história do Brasil. Na ESA, eu começo a trabalhar a partir do período do expansionismo marítimo comercial de Portugal e Espanha, tá ok? Então, não se preocupa que a gente vai ver também a história do Brasil. Rebeca Kovaliski, eu acho que você estava no evento ontem também, né? Então, Rebeca, a aula ela fica disponível enquanto ela está sendo gravada aqui no esquema de ao vivo, tá ok? Mas depois o que é que vai acontecer? A gente vai ter aí, certo, uma edição desses blocos que nós estamos gravando. Eles entram dentro de uma nova plataforma no AlphaCon, que é o Som Mais. Então, galera, ó, não tem nenhum tipo de zoeira, não. O AlphaCon está investindo pesado em militares. Ó. Quem saiu daqui agora há pouco foi o professor Ilan, certo? Tem eu aqui. Amanhã tem gravação de militares, Alberto, aqui também? Amanhã não. Humberto? Tem segunda-feira. Segunda-feira já tem militares. Quem é? 9 horas com a Magali.
Magali, professora de redação. Então a equipe, cara, tá bem redondinha. João Vitor Xerez de Química, eu com a História, Ítalo Trigueiro com a Geografia, Ilan e Bruno com a Física, Carlos Sérgio com o Inglês. Eu tenho também o Flauzino, que tá entrando com Português também, Nilo Sérgio com Português, né? Wagner Luiz com Português. Então a galera toda aí tá boa. E se você quiser, pode se preparar com o Alfa Com. A galera, mas o Alfa não se dedica a militares. Cara, eu acho que a maior quantidade de evento do Alfa hoje é de militares. A gente decidiu estabelecer esta maneira de gravar ao vivo para que você tenha também um bom contato. Então, cara, chama aquele teu sobrinho que não quer nada, chama aquele teu irmão que está perdido na vida, chama aquele teu filho que tu quer dar um norte, porque as carreiras militares vão dar a ele uma boa formação. Porra, cara, a ESA sai com nível superior de caráter tecnológico, de caráter tecnólogo. A SpaceX já sai com nível superior. Se você tem até 24 anos, dá o gás. Ou para oficial, no caso da SpaceX, ou então para entrar, né, aí como sargento no caso da ESA, e vamos tocar. Newton, Ninha, né? Professor, você é top, estou adorando as suas explicações. Eu que adoro quando vocês conseguem entender o que eu estou falando. E é porque a gente acabou de trabalhar um assunto, brother, que é bem chatinho, que é revoluções inglesas. Mas espero que falando um pouco mais acelerado, que dando informações de por que ela é importante, tenha ficado claro aí para você. Então tem 21 pessoas assistindo. Pessoal, façam perguntas, compartilhem. Por que vocês acham que história está na SpaceX? Por quê? Porque história tem importância, tem relevância para a sua vida, tá ok? Eu vou dar um intervalinho de 5 minutos, a gente apaga a lousa e a gente volta com Revolução Industrial. Então vamos lá? Intervalinho, Humberto. Voltando, galera, estamos de volta aí, quadro apagado, né? Quase que uma mágica, não demorou nem 50 minutos não para apagar. E a gente vai trabalhar agora a Revolução Industrial. Então vem aqui comigo, fazendo aquela mágica acontecer. O que é que eu tenho aqui contigo, ó? Vem aqui o que é que eu tenho com você. Ah, né? Tem que lembrar, né? Vamos lá. Falar o que foi isso, Humberto? Vai focar o negócio aí? Pronto, desenrola. Olá, meu querido Alfartano, olá, minha querida Alfartana, bem-vindo mais uma aula de História para Carreiras Militares. A gente vai falar com você a respeito de Revolução Industrial. A respeito de Revolução Industrial. Revolução Industrial. Nilton, a Revolução Industrial é do século XVIII.
A Revolução Industrial ela é contínua. Eu tenho a gênese desse processo de transformação mais acelerado lá no século XVIII, tá ok? Cuidado, pessoal. Muita gente acha que a Revolução Industrial cria a indústria. Está errado. A Revolução Industrial não cria a indústria já existia. Indústria é a transformação de matéria-prima em produto através do trabalho. Então isso é indústria. Quando você fala, por exemplo, do Brasil no século XVI, você fala de uma indústria açucareira, mesmo antes do processo de transformação da atividade industrial que vem com a Revolução do século XVIII. Então o que é que eu tenho aqui? Revolução Industrial como sendo um processo de transformação, de substituição ou de adequação da mão de obra que outrora fez parte dessa indústria, que era 100% humana ou 90% humana, e agora passa a ser mais mecanizada, com fonte de energia que permite mais autonomia a essas máquinas. Primeira coisa que você precisa saber, certo? Revolução Industrial começou aonde, quando foi? Vamos lhe dizer que foi na Inglaterra no século XVIII. Então eu vou precisar aqui trabalhar com você uma coisinha, que são as causas do pioneirismo britânico. Causas do pioneirismo britânico. Na verdade, eu vou botar em inglês, né? Britânico dá uma ideia de maximização. Causas do pioneirismo inglês. Causas do pioneirismo inglês. E eu vou te dar aqui algumas dessas causas, e elas vocês já conhecem. É por isso que é importante, por exemplo, ter estudado um assunto como revoluções inglesas, porque acaba estabelecendo um link. Primeira coisa que eu tenho, a burguesia no poder. Primeira coisa que eu tenho, a burguesia no poder. Primeira coisa que eu tenho, a burguesia no poder. Newton, essa burguesia passa ao poder a partir de quando? Obviamente, você vai ver que essa burguesia passa ao poder a partir daquilo que nós chamamos de Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa. Por quê? Porque o parlamento onde estão grande parte dos burgueses que têm prestígio e poder de comando na Inglaterra subordinarão o poder do rei, 1688, 1689, certo? Mais precisamente através de um documento, que é um documento que você conhece, que é o documento que nós chamamos de Bill of Rights, o documento que nós chamamos de Bill of Rights, tá ok? Bill of Rights. Então a burguesia no poder, já que a burguesia anseia pelo lucro e vê no desenvolvimento industrial, na transformação da indústria, uma forma muito mais latente de comercializar, de produzir e, portanto, de lucrar, tá ok? Newton, uma outra coisa que é interessante na Inglaterra, o acúmulo de capital. O acúmulo de capital. E esse capital, Newton, vem mediante a quê? Esse capital vem mediante várias coisas, inclusive aquele governo bem-sucedido da Rainha Elizabeth I, mas se nós pegarmos um momento, ele vai vir lá do período da República de Cromwell. República de Cromwell. Newton, República de Cromwell. Essa República de Cromwell que vai se dar ali por volta, certo? Ali por volta do final dos anos 40 e início dos anos 50, né? Ao longo dos anos 50 do século 17, vai estabelecer o que nós chamamos de atos de navegação. Atos de navegação. Atos de navegação. E esses atos de navegação permitem duas coisas: que a burguesia possa investir não só no produto convencional, como também naquilo que será uma espécie de indústria naval, fortalecendo o seu poderio de frete e também o seu poderio bélico, assim como também você vai ver que os produtos ingleses escoados de maneira mais rápida, né, de uma maneira bem mais célere, diga-se de passagem, vão permitir um aumento no fluxo comercial e permitindo o acúmulo de capital. Então, um acúmulo de capital. Nilton, tem mais alguma coisa que você quer que eu saiba? Tem sim. Sabe o que é que eu posso falar para você? Mão de obra abundante. Mão de obra abundante. Abundante. E essa mão de obra se dá principalmente por conta de um êxodo rural que está sendo provocado por uma coisa que você já ouviu falar, que é a tal da política de cercamentos. Política de cercamentos, que é anterior, inclusive, às revoluções inglesas. Política de cercamentos. Essa política de cercamento, Newton, eu não sei o que é. É o seguinte:
Dentro da Inglaterra eu tenho os open fields, que são campos de produção coletiva, onde o indivíduo, é como se fossem as terras devolutas aqui no Brasil, aquelas, entre aspas, terras sem dono. Com o passar do tempo, essas terras devolutas, esses open fields, eles acabam sendo utilizados para que se tenha a domesticação de animais, ovelhas principalmente, para o tosqueamento gerar a lã. E essa lã vai ser base da primeira indústria a se transformar aí dentro da Inglaterra, que vai ser a indústria têxtil, tá ok? Então, o que é que eu vou ter? Essa política de cercamentos, ela vai provocar um êxodo rural, e esse êxodo rural vai ser responsável por colocar um tipo de mão de obra nas cidades, que é um tipo de mão de obra que vai ser absurdamente, certo? Utilizada pela indústria, né, latente dentro da Inglaterra, nesse processo de revolução industrial. E eu tenho também aquilo que nós chamaríamos de matéria-prima. Matéria-prima ou, certo, também fontes de energia. Aí eu posso pegar tanto a questão do Black Country, que é uma parte dentro da Inglaterra rica em minério de ferro e carvão mineral, como eu posso te dar também a formação de um vasto império colonial, a formação de um vasto império colonial, vasto império colonial. Então a formação desse vasto império colonial vai culminar com o apelido que a Inglaterra tem, o império cujo sol nunca se põe. Diga-se de passagem, depois a Inglaterra vai ser chamada também de oficina do mundo. Oficina no sentido de fábrica, oficina no sentido de ser aquela que produz para todo o consumo mundial. Então boa parte dos produtos, de cada 10 produtos, cerca de 8 ou 9 aí vão ser produzidos na Inglaterra com fins de abastecer o restante do mundo. Newton, me diz uma coisa, cara. Esse processo de revolução industrial, ele está muito ligado à invenção da máquina a vapor. Essa máquina a vapor de início é acoplada na extração de água das minas de carvão e depois vai ser acoplado àquilo que seria a indústria têxtil. Mas, Newton, pelo amor de Deus, essa revolução ela conta com fases? Então vem comigo. Vamos pegar essa revolução industrial aqui e vamos ver se essa revolução ela conta com fases. Fases, certo? Fases. Eu acho que hoje em dia, inclusive essas fases são melhor trabalhadas, mais detalhadamente trabalhadas, dentro da geografia, com meu querido amigo professor Ítalo Trigueiro. Fases. Então eu tenho, como é que eu posso chamar essas fases? Primeira etapa da Revolução Industrial ou primeira Revolução Industrial, segunda etapa ou segunda Revolução Industrial, não importa. Então, para a história, a gente vai trabalhar com 3 fases, certo? A primeira, a segunda e a terceira, tentando explicar de maneira bem didática, tentando explicar de maneira bem rapidinha. Na primeira fase, o principal combustível, ele vai ser nada mais nada menos do que o carvão. As máquinas são feitas de ferro, certo? As máquinas são feitas de ferro e a principal indústria é a indústria têxtil, que tem como matéria-prima principal o algodão e a lã, tá ok? Na segunda fase, o que é que você vai ter? Pronto, que legal, tinha esquecido disso. O que é que a gente pode fazer? A gente já pode começar a associar essa revolução industrial a alguns temas de caráter contemporâneo, como, por exemplo, a questão ambiental, como, por exemplo, a questão de emissão de gases do efeito de estufa. Uma vez resolvendo uma questão, eu vi um texto que ele era massa, era um texto bem legal. Dizia o quê? Dizia assim, ó, o homem ele insiste em pegar o que a natureza escondeu no subsolo, trazê-lo à superfície e queimar, como se isso não fosse uma irresponsabilidade. Obviamente ele estava falando principalmente dos combustíveis fósseis, que eram queimados na tentativa de geração de energia, ou seja, na obtenção de energia. E isso gerava os gases do efeito estufa, que durante muito tempo, ainda hoje, geraram um problema com a questão ambiental, muito ligado, antigamente era só o que se falava, aquecimento global. Então é um bom link, certo? A revolução industrial, a dinâmica de novas fontes de energia, o uso maciço de combustíveis fósseis com essa questão ambiental. Número 2, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma segunda etapa do processo de revolução industrial. Essa primeira etapa aqui, gente, ela está ligada mais ao século XVIII, efetivamente, ali.
na segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Essa segunda etapa já é da segunda etapa do XIX, já entrando no XX. Eu vou ter o petróleo ganhando espaço. Não é, pessoal, pelo amor de Deus, que ao utilizar o petróleo como fonte de energia, eu descarte efetivamente o uso do carvão mineral. Não é isso. Você vai ver que essas fontes de energia, no caso desses combustíveis fósseis, coexistem até hoje. Você pega o carvão mineral, países como a China, excelente, menos a questão poluente, para a produção de energia que abastece as termoelétricas, né? Energias produzidas nas termoelétricas. E no caso do petróleo, ainda hoje, pelo amor de Deus, o diesel, a gasolina, aqueles derivados do petróleo que nos permitem também chamá-lo de fonte de energia, ao qual o mundo hoje ainda é muito dependente. Então, o petróleo. Aí eu já passo a ter o quê? Eu já passo a ter o aço e eu vou ter indústrias como, por exemplo, a indústria petroquímica e a indústria siderúrgica. Então, a petroquímica e a siderúrgica, tá ok? Estou falando da manipulação do uso de petróleo e de aço, tá ok? E essa terceira etapa, eu vou chamar aqui, inclusive, de preto, de técnico, científico, informacional. Então, essa daqui tá ligada muito mais aos desdobramentos do século XX, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1945. Então eu pego 1750, 1850, 1850, 1945, de 45 para frente, lembrando que nós entramos agora numa nova etapa, meu querido. A gente está falando de fonte alternativa de energia, a gente está falando de nanotecnologia, tecnologia da informação, a gente está falando de inteligência artificial. Cara, um dia desse eu tava, né, nunca tinha assistido Star Wars. Então eu assisti os 9 filmes da série, de uma lapada só, né? Inclusive acho que o 9º foi no cinema, né? Que era a Ascensão Skywalker. E o que foi que me deu aí na telha? Vendo a diferença entre o conceito do que era robótica, daqueles primeiros filmes, aquela primeira trilogia, pro final, cara, você nota que o conceito de robô, o conceito de tecnologia, ele mudou, cara. Quem é que diria que você teria tanta informação? O ser humano é bombardeado por informação em um único dia. Mas é tanta informação que não se compara sequer à quantidade de informação que o indivíduo, lá na década de 20 do século passado, foi bombardeado a vida toda, cara. Em um dia equivale ao que um cara desse foi bombardeado a vida toda. Então, querendo ou não, eu tenho etapas desse processo de revolução industrial, etapas. E eu tenho mais coisa aqui para falar para você. Não acabou não, compadre, não acabou não. Olha o que é que a gente tem aqui. Cara, olha o que é que essa revolução industrial ela vai fazer. Cara, isso é importante, isso é legal. Eu vou deixar que o tempo da natureza venha reger minha vida. Então eu não acordo mais na hora que a natureza clama pelo semear. Eu não vou mais esperar que ela faça o seu trabalho para que eu possa colher. Não, agora eu faço o meu tempo. Ó, aqui, ó. Relógio, tempo cronológico, ele vai estar na parede das fábricas. E detalhe, viu? A condição do trabalhador nessas fábricas, como é? Vem comigo. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. Condições do trabalhador. Condições do trabalhador. Condições do trabalhador. O que é que eu vou ter aí, Newton, nessas condições do trabalhador? Vamos ver se eu consigo utilizar esse espaço aqui. Condições do trabalhador. O que é que eu vou ter? Vamos lá. Baixa remuneração. Começar aqui, né? Baixa remuneração. Por que começou aí, Newton? Ora, porque se o din-din não cantar no bolso, né, compadre?
Como é que você vai ser satisfeito com o trabalho? Ai, Nilton, eu trabalho por amor, então saia daqui. Você está estudando para as carreiras militares porque também quer compensação financeira da sua vida. Quer compensação financeira, certo? No dia com o seu estudo. Então, por favor, viu? Então, baixa remuneração. Longas jornadas. Aí, cara, pelo amor de Deus, eu até vou já estabelecer uma outra característica, né? A ausência de legislação específica. Então, eu vou colocar aqui a ausência de leis, mas você sabe que é a ausência de legislação específica, né? Legislação trabalhista. Outra coisa, trabalhos repetitivos. Trabalhos repetitivos, certo? Ou seja, já viu aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin? Eu sei que tem outra parte do conteúdo que a gente precisa estudar, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né, que você está vendo na geografia com o Ítalo Trigueiro. Mas aquele negócio de apertar botão, mecanizar o trabalhador, assemelhá-lo à máquina, descobrir como é que ele produz mais rápido. Primeiro, fazendo com que ele tenha os movimentos sincronizados do Taylorismo. Depois, introduzindo a esteira de produção, fazendo com que ele não perca tempo nem para pegar as peças. Então, com o passar do tempo, esses trabalhos repetitivos, eles vão provocar aquilo que é a alienação do trabalhador. Nilton, como assim alienação do trabalhador? Alienação não é você ser burro, não. Alienação é você não conseguir entender o todo. E é o que vai acontecer. Antigamente, no período da manufatura, no período do artesanato, o que é que eu tenho? O indivíduo tendo conhecimento de todas as etapas de produção. Só que eu acho que você já deve ter visto aquela charge, né? Que é o indivíduo trabalhando ali no esteiro de produção, ele olha para o outro e diz assim, amanhã eu me aposento e vou realizar um sonho. Que sonho é esse? Eu vou até o fim dessa esteira de produção e eu vou saber o que é que nós produzimos esses anos todos. Por quê? Porque ele só tem o conhecimento de um pedaço. Nilton, o que é que isso vai fazer? Ele vai fazer com que o trabalhador ele seja refém do detentor dos meios de produção, aquilo que Marx falará no século XIX. Por quê? Ele agora, tendo o conhecimento daquela etapa de produção sozinho, ele não pode promover o seu próprio negócio, ele não pode se tornar independente da exploração que vem do dono da fábrica. E detalhe, naquela época, ainda tem até mesmo a continuidade de castigos físicos. Eu vou ter o trabalhador muito assimilado àquela questão do próprio escravo, chicotes, né? Grade nas portas, adianta o relógio da entrada, atrasa o relógio na hora da saída, tudo isso para aumentar a lucratividade. E é isso que vai dar, né? Uma má fama, essa ideia, essa relação burguês-proletário, né? Dono do meio de produção, detentor da força de trabalho. Então, baixa remuneração, longas jornadas, ausência de leis, né? Que é a legislação específica, trabalhos repetitivos, ambientes insalubres, ou seja, propício a doenças periculosos, né, perigosos. Então, ambientes insalubres, e eu ainda vou ter a exploração da mão de obra feminina e infantil. Exploração da mão de obra, certo? Feminina, mão de obra feminina e da mão de obra infantil. Feminina e infantil. Exploração da mão de obra feminina e infantil. Nilton, mas por quê? Ó, detalhe, gente, detalhe. Isso aqui não é uma forma decente da entrada de mulher no mercado de trabalho, não. Lembrando que eu vou ter aí, né, após a Primeira Guerra Mundial, aí sim uma entrada decente da mulher no mercado de trabalho, porque começa pela necessidade de como é que eu posso chamar? De repor o homem na guerra, né, o homem que vai para a guerra, ela vai produzir, e ela se mostra importante mesmo e tal. Aqui não, cara. Aqui não. Ó, deixa eu te dar um bizu aqui, deixa eu te dar um negocinho aqui. Eu tenho aquela ideia de que a base alimentar, principalmente da Europa, é o trigo. Então, o que é refinado, pão, chega aí no restaurante, inclusive o nome restaurante vem do servir o caldo restaurador, que é um caldo que é consumido por trabalhadores franceses, porque você vai ver que essa revolução industrial ela vai se disseminando, né? Mas o chique é você pegar um pão, né, um couvert, né, aquela carne bem passada, então é carboidrato o trigo e a proteína que é a carne. Beleza? Só que tem uma coisa aqui, meu querido, que é, assim, serve de ração para porco, que é a batata. Batata tá em todo canto, ninguém tem essa preocupação aí com a batata, não.
Só que o que é que vai acontecer? Em determinado momento você vai ver que essa condição do trabalhador que tem que, ralar para ganhar o seu din-din, certo? Ela vai fazendo com que o trabalhador ele procure novas maneiras de se alimentar até de forma mais barata. Você imagina, cara, famílias, conjunto de 4, 5 famílias que dividem o mesmo kitnet, sem assistência médica, odontológica, psicológica, trabalhos repetitivos, né? Não tem legislação trabalhista que diga assim, se machucou, previdência, foi demitido sem justa causa, seguro-desemprego, indenização. Nada disso, nada. Nada. Então, se machucou, o que ele vai ter do patrão? Um tchau. Então, o cara tem que se virar do jeito que pode. E a batata vai adentrando aí os hábitos alimentares. Aquilo que era ração para porco, agora está no prato da galera. E o que é que tem a ver a batata com a exploração da mão de obra feminina e infantil? Ora, meu querido, nada mais, nada menos do que o fato de se comparar o trabalho feminino o valor para aquisição de um prato de batatas, ou seja, algo barato. E a mão de obra infantil, o equivalente a meu prato de batatas. Ou seja, eram mais mal remunerados, pior remunerados, do que o trabalhador humano. Detalhe, essas crianças ainda pelo tamanho diminuto, né, estarem na fase de crescimento, essas crianças muitas vezes eram utilizadas para que elas adentrassem as máquinas, que eram máquinas gigantes, né, para que essas crianças pudessem resolver os problemas lá dentro. Muitas nem voltavam. Ou então orfanatos, né, que eram para prestar assistência social, que eram para amparar aqueles que são desamparados, muitas vezes serviam de mão de obra, né, de fonte, de prover mão de obra, de fonte, como é que eu posso usar essa palavra? De fonte de abastecimento de mão de obra para as fábricas que queriam trabalhadores ainda mais baratos, aumentando a lucratividade, É claro que aqui eu vou começar a ter alguns movimentos de contestação da situação do trabalhador. Eu tenho alguns movimentos. Alguns, inclusive, a gente vai falar em aulas posteriores, quando estivermos falando da mentalidade do século XIX, como é o caso do cartismo, como é o caso do próprio marxismo, socialismo científico. Agora, aqui, meu querido, eu queria que você conhecesse um movimento, né? Que é o movimento ludita ou ludista. Então, eu vou botar bem aqui, movimento, vou chamar de ludita. Ludita ou ludista, certo? Vou botar aqui, movimento ludita ou ludista. Ludista. Vem de Ned Lud, que seria um general muito mais mítico, folclórico do que qualquer outra coisa. Esse movimento aqui, se você quiser simplificar, você vai chamar de movimento dos quebradores de máquinas. Movimento dos quebradores de máquinas. Newton, eu não estou entendendo nada, os caras quebravam máquinas por quê? Aliás, tem uma expressão, né? Que é a expressão sabotagem, também da França, né? Tudo bem que está falando da Revolução na Inglaterra, mas como eu falei, assim dissemina. E você tinha mulheres que entravam nas fábricas com tamancos de madeira altos, né? Os sabôs, e jogavam nas máquinas para que elas pudessem quebrar. Daí a expressão sabotagem, assim como restaurante do caldo restaurador, né? Aqui, esse movimento dos quebradores de máquina, eles faziam o seguinte, eles não tinham noção da estrutura que os oprimia. Ele não tinha noção que é um sistema, não é a máquina. Então, eles quebravam as máquinas, tocavam fogo em fábricas, como forma de demonstrar sua insatisfação e quererem, né, ter a intenção de parar a transformação. Vai dar certo? Não vai dar certo, cara. Por que não vai dar certo? Imagina que uma máquina quebra, compadre. Ora, será que o burguês, o dono do meio de produção, o dono da fábrica, ele vai tirar do bolso dele o conserto da máquina, cara? Ele vai reduzir ainda mais o salário para retirar dali o conserto daquela peça que foi quebrada. E se porventura você toca fogo numa fábrica, meu querido? Sabe o que é que vai acontecer, cara? Você não vai ter mais aquela fonte de emprego que tem dentro da cidade. E detalhe, vai se formando com o passar do tempo o que depois será chamado de exército proletário de reserva. Quer, não quer, tem quem quer. Está trabalhando, está com valor baixo, pois tem gente ali que está desempregado passando fome e aceita ganhar menos que você. Isto é a gênese da condição de exploração do trabalhador. Ai, Newton, mas no passado não quer dizer que ele foi explorado? Não, meu querido, ele foi explorado.
Só que com o passar do tempo, se você parar para pensar, essa exploração ganha contornos mais acentuados. E é por isso que não só como quebradores de máquinas, mas depois também no campo legislativo, no campo judiciário, eu vou começar a lutar por novos direitos do trabalhador, para que esse trabalhador, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, com a Organização Internacional do Trabalho, ele seja amparado por uma legislação que venha pelo menos a ser norteadora nos países do mundo, ou pelo menos nos países democráticos, tá ok? Então, isso é o que tinha para hoje aí sobre Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado, tá no nível bem de militares, e a gente toca o terror aí no próximo bloco para ver outra revolução a ser trabalhada. Valeu, galera! Então, pessoal, vem aqui peraí, comunismo sendo comunismo. Exatamente, né? Eu não vou nem falar de comunismo, porque senão já estava meio ruim, né? Boa noite. Minha menina quer seguir carreira militar e ela quer saber qual faculdade seria legal para ela seguir carreira militar. Diana, não precisa. Se ela seguir, por exemplo, a SpaceX ou a ESA, ela vai sair com nível superior, ela vai não só ter o curso de formação pago pela União, como ela também já vai sair com nível superior, tá ok? Cadê? Obrigado, Brisa, pelo elogio, viu? Hoje em dia a coisa é cyberpunk, beleza. Né? Cadê? Comunismo sendo comunismo, o exército proletário de reserva, né? Talvez tenha sido esse momento. Um jeito para explicar que a revolução não funciona eu não sei qual revolução, mas se você puder, pode falar aí, que eu tento dar as melhores explicações, tá ok? O que é que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer uma pausazinha e a gente vem com o nosso terceiro e último bloco. Vou tomar uma aguinha, você tá vendo que eu tô rouco, né? Terceiro e último bloco. E esse terceiro e último bloco, ele vai servir aí pra gente tocar o terror mesmo, no que tange a história para as carreiras militares. Beijão, galera. A gente volta já.
Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, olha o que é que eu tenho para você aqui, certo? Agora a gente vai falar de Revolução Americana. Ou, se você preferir, independência das 13 colônias, ou se você preferir, independência dos Estados Unidos da América, né? A gente não está trabalhando aqui com um nível de história a ponto da gente questionar essas nomenclaturas, mas a gente tem aqui uma coisa que é bem legal. É uma revolução ocorrida do lado de cada mundo, cara, do lado de cada nosso continente, e que acaba gerando uma base muito forte para a Revolução Francesa. Então, agradecer ao pessoal que estava aí, né? Pessoal que veio aqui falar comigo, João Vitor Schlumacher, acho que o nome dele é esse, né? Franklin Lima, né? Vou ir no banheiro, foi lá no banheiro, tava uma cagadinha, né? Sim, um instante, estamos no intervalo para o café, acabou o café, só foi beber água mesmo. Tocamos o terror e vamos para cima. Vamos lá? Aquele fingimentozinho de sempre, né? E vai lá, pronto, Humberto, desenrola aí para mim. Fala, meu querido Alfartano, fala, minha querida Alfartano. Vamos trabalhar um pouquinho agora essa ideia de Revolução Americana, ou processo de independência das 13 colônias, né? Eu vou chamar de Revolução Americana. Revolução Americana. Revolução Americana. Newton, vamos colocar aqui 1776, né? Eu vou chamar de Revolução Americana porque hoje é a nomenclatura mais comum. Essa revolução aqui, ela vai ser baseada no Iluminismo. Cara, e é uma coisa muito estranha, porque você vai ver que esse iluminismo aí, ele vai ser, certo, nada mais, nada menos do que a base, né? Vai ser nada mais, nada menos do que aquilo que será o antecedente dessa Revolução Americana. Então, o iluminismo aqui, vamos colocar aqui como antecedente da Revolução Americana, tá ok? E a gente também pode dizer que esse iluminismo, ele vai estar apostos com quem? Ele vai estar apostos com a Revolução Francesa. Iluminismo não, né? Essa Revolução Americana vai estar apostos com a Revolução Francesa. Vai estar apostos com a Revolução Francesa. Só que aqui, certo? Não como antecedente, mas como uma influenciadora. Então vai ter como antecedente o iluminismo, o movimento iluminista, e vai ter como forte, e vai ser uma forte influenciadora do que será a Revolução Francesa, cuja datação é posterior, né? 1779. Não é que seja influenciado pela Revolução Francesa, não. É influenciadora da Revolução Francesa, tá ok? Revolução Americana. Uma coisa que a gente precisa, tá até no seu material, eu coloquei características da colonização. Uma coisa que você precisa é entender a colonização inglesa na América. Então, entender a colonização inglesa na América. Colonização inglesa na América. O que é a colonização inglesa? E a gente vai ter aqui uma diferença, sabe, cara? Uma diferença entre aquilo que será as colônias do norte, vamos botar aqui em cima, e as colônias do sul, certo? As colônias do norte, dentro de um viés mais positivista da história, são mais associadas aí a colônias de povoamento. E as colônias do sul de exploração. Povoamento, exploração. Inclusive nas colônias do sul,
a gente vai ter o imperar daquele modelo baseado na plantation. Plantation. E essa plantation aí você lembra de quem? Você lembra de Mel. Mel. Vai lembrar de quê? Monocultura. Escravidão. Exportação. E latifúndio. Certo? E as depovoamentos são baseadas em outra coisa. As depovoamentos são mais baseados em outro modelo. Que modelo é esse? Ficou aqui meio tortinho, né? Vamos ajeitar. Que modelo é esse, Newton, por favor? Vai ser baseado em quê? Vai ser baseado em policultura, ou seja, diversidade. Eu não vou estar preso a um único gênero alimentício, certo? Então, eu vou ter aqui a policultura. Eu vou ter também aqui, certo? A parceria, não a escravidão, né? A parceria. Eu vou ter um comércio triangular, certo? Principalmente com a América Central e a África, certo? Comércio triangular. E eu vou ter um minifúndio. Aqui eu vou ter principalmente a produção de algodão e tabaco, e aqui eu vou ter, certo? Inclusive incentivo à própria manufatura, fazendo com que depois eu tenha um norte muito mais industrial do que o próprio sul. Você vai ver que dentro desse sistema de colonização, eu vou ter aqui, certo? Aquilo que seria nada mais, nada menos do que a exposição do pacto colonial. Newton, me dá uma explicação por que uma colonização tão diferente. Cara, existem várias explicações, mas eu posso te dar uma mais ou menos aqui. Newton, como assim uma mais ou menos? Bem simples, cara. Eu posso te dar a ideia de que eu tenho nada mais, nada menos do que uma diferença climática entre aquilo que vai ser a colônia do sul e a colônia do norte. Qual é que tem um clima mais parecido com o que será a Europa? O que é a Europa? Então, eu vou ter aí, certo, as colônias do norte. Então, Newton, eu não tenho muito, né? O que tem diferente nessas colônias do norte? O produto que é feito na Europa é feito lá, certo? O clima temperado de lá é o clima da Europa. Então, não vai ter. Agora, no sul, não. No sul, eu produzo aquilo que é abastecimento para a indústria têxtil. No sul, eu produzo aquilo que é de um clima um pouco diferente. Então, a situação aí, ela é um tanto quanto até certo ponto palpável, né? Na explicação, eu vou em busca de explorar aquilo que definitivamente me dá o que é mais diferente do que eu comercializo. Esse comércio triangular, ele vai fazer com que as colônias sejam acostumadas a ser, entre aspas, soltas. As colônias do norte. Soltas como assim? Não estão 100% arrediadas por esse monopólio, por esse exclusivo metropolitano. Então, isso aqui vai fazer uma diferença danada, certo? Inclusive no futuro, lá no século XIX, com a Guerra de Secessão, porque enquanto o Sul ele vai ter um viés mais escravocrata, o Norte ele vai ter um viés mais manufatureiro, depois mais industrial, e o trabalhador assalariado como consumidor vai ser uma pedida muito melhor. Isso vai gerar, inclusive, depois da independência das 13 colônias, a ideia de que é preciso ver a questão da escravidão, mas que não é vista em primeiro momento, só depois, como meio de emenda, para que esses escravos sejam livres. Então, Newton, vamos lá. Me dá um outro antecedente, pega aqui o pincel. Me dá um outro antecedente aí dessa Revolução Americana. Cara, eu vou te dar. Esse antecedente é a Guerra dos 7 Anos. Esse antecedente é a Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos.
Newton, 1756, 1763. Então, Guerra dos 7 Anos. Entre quem e quem? Entre a França, certo? E a Inglaterra. Aliás, né? A Inglaterra, ela vai se envolver em alguns conflitos nesse período. Lembrando, eu estou falando aqui de século XVIII, a Inglaterra tinha passado por um processo revolucionário, que é aquele que subordinou o rei ao parlamento. Você vai ver que a Guerra dos 7 Anos vai gerar consequência tanto para a França quanto para a Inglaterra, certo? No caso da França, o que é que vai acontecer com essa França? Ela vai estabelecer as bases, que depois seriam as bases para a própria Revolução Francesa, certo? Porque vai acelerar, certo? A crise que a França está vivendo. E no caso da Inglaterra, Newton, a Inglaterra é vencedora. Que bestialidade é a guerra, né? Que bestialidade é a guerra. Onde velhos ricos conduzem jovens pobres a lutarem num campo que eles nunca estarão. Num campo de batalha que eles nunca estarão. E assim, sai todo mundo endividado, tentando retomar os investimentos no momento posterior. Mas a Inglaterra, mesmo sendo vitoriosa, ela vai sair com um endividamento. Essa guerra dos 7 anos é uma disputa territorial, inclusive por territórios na África e por territórios na própria América do Norte, mas um pouquinho acima ali dos Estados Unidos, na região do Canadá. Então, esse endividamento aqui, ele vai gerar, certo? Agora lembra, a Inglaterra está na mão dos burgueses, né? E esses burgueses anseiam por lucros, indiscutível. Então, eu vou ter aqui uma criação de uma série de leis, certo? Uma criação de uma série de leis, e essas leis acabam se transformando em leis que ou estabelecem monopólios, ou então fazem com que, certo, aqueles colonos que estavam acostumados com liberdade, eles digam, opa, rapaz, não está dando certo não, certo? Newton, que tipo de leis? Cara, eu posso colocar aqui para você, certo? A lei do açúcar, não precisa ser na ordem cronológica não, né? Lei do açúcar, a lei do selo, a lei do aquartelamento, lei do aquartelamento, a lei do chá, essa aqui, a lei do chá, lei do chá e as leis intoleráveis. E as leis intoleráveis, ok? Vai ter uma coisa muito contraditória aqui, mas já eu conto para você. A lei do açúcar vai estabelecer um monopólio do comércio do açúcar, que agora é feito com intermédio da Inglaterra, forçando assim, certos colonos a comprarem açúcar de determinadas companhias e impedindo que aquele comércio triangular, que era um comércio que envolvia tabaco, melaço e escravos, ele continuasse ocorrendo, fazendo com que assim, boa parte dos rendimentos, que eram rendimentos oriundos, né, de uma certa autonomia que essas colônias do norte tinham, de não estarem redeadas pelo pacto colonial, agora cessassem. Então você vai ver que isso vai fazer com que muitos indivíduos se tornem assim, meio descontentes. Inclusive eu coloquei no seu material, né, o material que se acompanha, se você pegar assim, ó, a primeira delas foi a lei do açúcar, que taxava vários produtos, entre eles o café, o vinho, o tecido e o próprio açúcar. Então não era só o açúcar que era taxado, café, vinho, tecidos. E que foi recebido por muitos protestos pelos colonos. Engraçado, né? O ano era 1763. No ano de 1765, eu já vou ter quem? Eu já vou ter a lei do selo. E essa lei do selo, cara, pelo amor de Deus, essa, inclusive está no material de vocês, pessoal, mesmo material que você tem aí. Então, essa lei do selo aí, ela vai fazer com que toda e qualquer publicação que circula na colônia, né, 1765, ela contenha obrigatoriamente o selo da coroa britânica. Newton, pelo amor de Deus, toda e qualquer publicação, cara.
Newton, cara, isso não vai dar certo. Cara, eu sei que não vai dar certo. Por quê? Porque vai restringir a autonomia que essas colônias do norte tinham, mas a Inglaterra tá pouco se lixando, velho. A Inglaterra agora o que é que ela quer? Ela quer que a burguesia ela tenha os seus anseios atendidos na questão do lucro e ela quer recuperar o prejuízo muito rapidamente do que ela fez aí com relação à França, né? A Guerra dos 7 anos. Eu tenho outra lei no seu material, essa eu não grifei, que é a lei do aquartelamento, certo? Que definia a obrigatoriedade de hospedagem dos colonos para com os soldados britânicos. Detalhe, né, cara? Esses mesmos soldados que depois invadirão o território aqui norte-americano e começaram a guerra. Coloquei também as leis Tauschen, né, que é uma lei motivada principalmente pelo boicote do selo. E você vai ter também aí, em 1773, a lei do chá, que é essa que eu coloquei aqui, ó, a lei do chá. E quando eu falo de lei do chá, uma coisa que eu estabeleço para você é que essa lei do chá foi muito mal recebida. Imagina, né, cara? O chá é um hábito cultural trazido pelos próprios colonos e que tem ali, né, suas raízes na Inglaterra. Aí você pega e taxa esse chá. A galera fica ou não fica indignada? E eu coloquei para você também, tá grifadinho aí, certo? A festa do chá de Boston. Quando colonos invadiram o porto de Boston e jogaram o carregamento de chá no mar, provocando a indignação dos ingleses. A festa do chá de Boston. Festa do chá de Boston. Isso vai culminar com o quê? Ora, meu Deus, o último conjunto de leis, né? Aqui são as leis intoleráveis, que tinham várias medidas, inclusive o fechamento do porto de Boston. A partir desse momento, você vai ver que essas leis, que já são uma construção de insatisfação, farão com que se pense pela primeira vez na luta pela independência. Na luta pela independência. Engraçado, né? No seu material, na parte aí, lutando pela independência, eu coloquei a luta em si, iniciada aí por volta de 1779, com o que seria o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em que as colônias demonstram o seu interesse de serem ouvidos. Você vai ver que eles dizem que não há taxação sem representatividade. Não é só pela diminuição das taxas, é nada mais, nada menos também pela representatividade dentro do parlamento britânico. Só que olha que engraçado, o que é que vai acontecer aqui? Depois de todas essas leis, eu tenho um Congresso Continental da Filadélfia e eu vou ter aqui a luta dos norte-americanos por sua independência. Então aqui vai se começar um movimento de independência. O mais interessante, que é aquela contradição que eu disse que falaria para você, a participação francesa. A participação francesa. Newton, eu não estou entendendo. A França não já tinha perdido a guerra? Tinha. Já tinha perdido a guerra. E você vai ver que essa guerra, ela, para os franceses, é uma lavagem de alma. Newton, como assim uma lavagem de alma? A França, no ápice do seu absolutismo, vem ajudar os colonos americanos contra os seus dominadores ingleses. Newton, isso é contraditório, não é? Claro que é contraditório. Por que é contraditório? A França, o país mais absolutista da Europa naquele momento, vem apoiar uma revolução baseada principalmente em ideais iluministas. Ah, Newton, eu não lembro o que é iluminismo. Iluminismo é aquele movimento de contestação aos traços do antigo regime. E o antigo regime, do ponto de vista político, ele está atrelado ao absolutismo, que inclusive está na mão, né, de teóricos como, por exemplo, o Jacques Rousseau, o Jean Bodin, o Thomas Hobbes, o Maquiavel. O Jacques Rousseau, por exemplo, ele é um aperfeiçoador daquela teoria do direito divino. Então, eu coloco todos os poderes possíveis na mão do rei. Esse rei, ele tem como principal ícone desse tipo de rei é o francês. E olha o que vai acontecer. A participação francesa, você consegue entender por quê? O inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. E várias guerras, elas são travadas
várias guerras, inclusive no início com as vitórias britânicas, até que os estadunidenses, né, posso chamar assim agora, até que os colonos das 13 colônias, eles nada mais, nada menos do que estabelecerão uma espécie de guerra de guerrilha e acabam, querendo ou não, revertendo os rumos dessa guerra e acabando sendo vitoriosos. E eu tenho essa é a parte mais importante? Não, cara, essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é o Estado norte-americano, os Estados Unidos, que surgem a partir dali. Que eles vão estabelecer bases, inclusive na sua primeira Constituição, ainda nos anos 80, lá do século XVIII, né, 1787, e essa base constitucional norte-americana, ela vai servir de referência para outros países do mundo. Newton, como assim? Por que essa base vai servir de referência? Por um motivo simples, pessoal. Primeiro, é uma das primeiras constituições consagradas enquanto documento formal do mundo, baseado na Common Law, certo? Foi pouquíssima se comparada com a nossa. Nossa Constituição, ela tem mais de 100 emendas. Né? Em 2019, nós tivemos a emenda 104. Então, a nossa Constituição tem mais de 100 emendas. Então, é uma Constituição que ela está em constante mutabilidade. A Constituição norte-americana tem uma quantidade muito menor de emendas, mas em compensação, por ser em regime de common law, ela é muito mais interpretativa. Então, o que é que eu vou ter como fruto dessa independência dos Estados Unidos? É a abolição da escravidão? Não, porque a abolição da escravidão não é algo que venha a atender os anseios dos sulistas, que inclusive depois deflagraram uma guerra civil, que é a Guerra de Secessão, entre 1860 e 1865, né, durante a eleição do Abraham Lincoln, que é um dos grandes, né, presidentes dos Estados Unidos. Não está ao pé dos pais fundadores, como por exemplo George Washington, né? Mas você vai ver que a Constituição norte-americana estabelecida após o processo de independência, vamos botar bem aqui, ó, características da Constituição norte-americana. Ela vai depois servir de base para constituições do mundo todo, inclusive a Constituição Francesa, do ano de 1791, que é a primeira Constituição francesa, mas também para a primeira Constituição republicana brasileira. Newton, me diz uma coisa, essa Constituição ela vai falar de quê? Ora, cara, vamos ver as semelhanças. Primeiro, vai estabelecer uma forma federativa de Estado. Uma forma federativa de Estado. Então, forma de Estado federativa no que tange a repartição de competências, né, a autonomia dos entes federativos, uma autonomia que vai ser uma autonomia por concentração, porque antigamente eles eram estados confederados, eram colônias, né, separadas, e agora estão unidas em torno de um poder central. Inclusive, isso foi motivo de muita contestação. Né, na época, uma forma republicana de governo, forma federativa de Estado, né, vamos botar completo, uma forma republicana de governo, principalmente aqui tange a representatividade, uma forma republicana de governo, uma forma republicana de governo, tá entendendo, né? As características estão aparecendo de onde, né? Uma forma republicana de governo, você vai ter um sistema presidencialista, um sistema presidencialista, você vai ter um sistema presidencialista, é tanto que agora detalhe, viu? Você vai ter um sistema presidencialista e esse sistema presidencialista aí, ele vai ser baseado não no voto direto, mas no voto indireto. E até hoje você sabe, né? Eu tenho a eleição daqueles que compõem o colégio eleitoral para que esses venham escolher, por exemplo, quem é o presidente da República, para que esses venham a entender aqui o presidente da República. Eu vou ter aqui algumas inviolabilidades, certo? De direitos, principalmente de direitos civis e de direitos políticos, inclusive lá
é muito mais extremada a questão da liberdade de expressão, é muito mais extremada a questão da liberdade, inclusive até mesmo de manifestação de crença, de convicção, né? Então, inclusive nos Estados Unidos, essa liberdade de manifestação de pensamento, ela chega até a acatar o discurso de ódio. Tem casos de julgados, tem procedentes em tribunais norte-americanos de passeatas judaicas, passeatas nazistas em bairros judeus, a permissão da existência de algumas instituições que você repugna, como é, por exemplo, o caso da Ku Klux Klan. Mas assim, isso aqui é base, certo? De uma Constituição. Ah, me perdoe, tinha esquecido. A tripartição de poderes. A tripartição de poderes. Então, isso aqui é base de uma Constituição baseada nos anseios iluministas. Então, essa Constituição, fruto da independência das 13 colônias, talvez seja o assunto aí mais importante para você. E detalhe, né? A primeira Constituição, por exemplo, no Brasil é a Constituição Monárquica de 1824. Ela é uma Constituição que, por mais que toque em alguns pontos como a inviolabilidade dos direitos civis e políticos, no artigo 179 da Constituição de 1824, ela nem de longe vai ser amparada por outros princípios que estão presentes na Constituição dos Estados Unidos. Em compensação, a nossa primeira Constituição republicana, a Constituição do ano de 1891, ela já vai agregar uma série de elementos que vão, inclusive, configurar o nosso Estado republicano. Haja vista que a Constituição de 1891 é a nossa primeira Constituição republicana. Então, meu querido alfartano, minha querida alfartana, o básico de Revolução Americana ou independência das 13 colônias ou independência dos Estados Unidos, lembrando que a gente está trabalhando no nível de militares, então o conhecimento é muito mais voltado para aquelas coisas pontuais. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro. Valeu! Cadê vocês aqui? Né, vocês sumiram, eu tive que pesquisar vocês. Ai, vamos lá. Cadê? Oi, boa noite, Bárbara Alexandre. Alguém pode me ajudar na minha plataforma? Tinha o simulado desde dia 23. Eu entrei nele, só que nem liguei, porque lá estava simulado dia 26, que agora eu não consegui entrar mais. Dá uma ajuda aí pra menina, pra Bárbara Alexandre. Cadê? Vai liberar quando as aulas dele não são mais, são as minhas? Eu acho que já estão liberadas, já estão mandando material. Então o negócio já está dando bem certo, Né, pessoal? A gente encerra por aqui o evento de hoje. Foram 3 revoluções, estou cansado pra caramba. Né, com essas 3 aulas ministradas agora, eu completei 13 aulas dadas num dia, numa sexta-feira, cara. Amanhã tá aqui de novo. E amanhã de manhã eu tô aqui de novo, né, com direitos humanos. Que horas é, Humberto? 10 horas. A partir amanhã das 10 horas, vou mandar o material hoje ainda. Né, direitos humanos, então amanhã de manhãzinha bem cedo, né? Então, galera, tudo de bom, tô cansadão mesmo. Foi bom estar com vocês são minha força, vocês são minha motivação e foi, tchau.